Maria, a história que ninguém contou. O que você vai ouvir agora, ninguém conta por inteiro. Você já ouviu falar de Maria, mãe de Jesus? Já viu imagens, rezou orações, talvez tenha escutado sermões ou lido versículos. Mas nunca a história completa foi narrada de forma linear, detalhada, histórica e espiritual. Sempre fragmentos, sempre trechos soltos, sempre pedaços. Aqui você vai ouvir tudo. O que a Bíblia registra, o que a tradição preservou, o que os concílios definiram, o que historiadores descobriram, o que papas proclamaram. Cada detalhe, cada nuance, cada lágrima. Prepare-se, não é uma história comum. É a história de uma mulher simples, mas que se tornou o eixo silencioso da história da humanidade. Você vai caminhar pelas vielas de Nazaré, sentir a poeira das estradas até Belém, acompanhar uma fuga dramática para o Egito. Vai ouvir a canção que nasceu no coração de uma adolescente chamada por Deus. Vai entender por que pastores foram os primeiros a se ajoelhar diante de um recém-nascido em uma manjedoura. Vai seguir a estrela que guiou sábios vindos de longe. Vai entrar num casamento em Caná e presenciar o primeiro milagre de Jesus, provocado por um simples pedido de mãe. Vai permanecer aos pés da cruz, onde Maria ouviu o Filho lhe confiar toda a humanidade. E vai subir ao cenáculo, onde ela esteve quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e a igreja nasceu. Mas não vai parar aí. Você vai atravessar séculos, ouvir as declarações dos padres da igreja, entender dogmas, caminhar pelas aparições e ver como Maria atravessa culturas, línguas e continentes. Aqui não tem invenção barata, não tem distorção. Cada cena é narrada com base na Escritura Sagrada, confirmada pela tradição cristã e iluminada pela história. Você vai escutar a Bíblia, os textos na íntegra, dentro de um contexto narrado, explicado, detalhado. Você vai ouvir a voz da história e da teologia. E, sobretudo, você vai experimentar a força da narrativa. Maria não como estátua fria, mas como mulher de carne e osso, que chorou, que caminhou, que teve medo, que acreditou, que permaneceu. Se você ficar até o fim, vai entender por que Maria não é apenas uma lembrança do passado, mas uma ponte viva de fé que conecta o humano ao divino, o cotidiano ao eterno, a terra ao céu. O que você vai ouvir aqui é mais do que uma biografia. É um documentário narrado, é uma jornada espiritual, é um mergulho histórico. É a história completa, profunda e inédita de Maria, mãe de Jesus. Respira fundo, ajuste seu coração, porque agora, a partir deste momento, a história começa. Silêncio. Uma brisa sobre pedras antigas. Ouve-se o bater distante de passos, como se a história caminhasse em nossa direção. Antes de reis e impérios caírem no esquecimento, houve uma casa simples em uma aldeia quase invisível no mapa do mundo, Nazaré. Ali vivia uma jovem sem títulos, sem riquezas, sem exércitos. Seu nome atravessou séculos, oceanos e idiomas. Maria. Este documentário é um convite a caminhar por dentro dessa história, inteira, com minúcias. O que a Bíblia narra, o que a tradição guarda, o que a Igreja discerniu ao longo de concílios e séculos, o que a cultura cantou em pinturas, hinos e peregrinações. Vamos tocar os lugares, ouvir os tempos, entender os costumes. Como era a vida numa aldeia judaica sob o domínio de Roma? Como se via a honra, o casamento, a maternidade? Por que Belém? Por que Egito? Por que uma estrela guiar reis de longe? Por que um casamento em Caná mudaria o rumo da vida pública de Jesus? Como a presença silenciosa de Maria na cruz se tornou voz para toda a igreja? Você ouvirá cenas bíblicas narradas por inteiro, em linguagem própria de documentário, seguidas de explicações históricas e espirituais. Nada de apressar. A história de Maria não cabe em slogans. Ela se abre com tempo, contexto e reverência.
Do primeiro faça-se ao último suspiro de esperança da humanidade, Maria aparece como mãe, discípula, serva e sinal. Prepare o coração. Começamos. Quem foi Maria? Terra, tempo, costumes. Nazaré, Galileia, primeiríssimo século. Casas de pedra, pátios pequenos, cisternas, forno de barro, tear de linho. O dia começa antes do sol. Água no cântaro, pão amassado, fio na roca, oração com os salmos. As mulheres têm papel central no lar. A honra da família é guardada com zelo. O povo carrega no corpo a marca do Império Romano. Impostos pesados, soldados nas estradas, governantes idumeus como Herodes. Ainda assim, a fé de Israel mantém-se firme. O Shema, ouve Israel, ressoa nas manhãs, a Torá é ensinada, as festas em Jerusalém marcam o calendário. Maria cresce nesse mundo. Não é uma monja isolada, nem uma figura mítica fora da terra. É filha de Israel, educada na fé, prometida em casamento a José da casa de Davi. Não conhecemos seus traços físicos, mas conhecemos seu coração por suas palavras e silêncio. Quando a Bíblia a chama de agraciada, não descreve um privilégio de conforto, e sim uma vocação, ser espaço de Deus no mundo. Cada gesto cotidiano, amassar pão, varrer o chão, buscar água, é oferecido como oração. É nessa vida concreta que o céu a visita. A Anunciação e a Visitação. No sexto mês, Deus envia o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, à jovem prometida a um homem da casa de Davi, chamado José. O nome da jovem é Maria. O mensageiro entra e diz: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria se perturba com a saudação, pergunta-se o que significaria. O anjo diz: Não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás Jesus. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará para sempre, e seu reino não terá fim. Maria pergunta: Como será isso se não conheço o homem? O anjo responde: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, concebeu na velhice. Para Deus nada é impossível. Maria diz: Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria se levanta e vai depressa à região montanhosa, à casa de Zacarias. Ao saudar Isabel, o menino salta em seu ventre. Isabel, cheia do Espírito, exclama: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Feliz aquela que acreditou. Comentários e minúcias. A saudação do anjo inaugura um novo êxodo. A sombra do Altíssimo lembra a nuvem sobre o tabernáculo. O faça-se é o ponto de virada da história. Deus pede consentimento, Maria oferece liberdade. A visita apressada mostra a caridade ativa. A graça recebida se transforma em serviço. No encontro com Isabel, a antiga aliança reconhece a nova. O profeta, ainda no seio, celebra um Messias, e duas mulheres tornam-se primeiras testemunhas. Capítulo 2. A Anunciação e a Visitação. No sexto mês, Deus envia o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, à jovem prometida a um homem da casa de Davi, chamado José. O nome da jovem é Maria. O mensageiro entra e diz: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria se perturba com a saudação, pergunta-se o que significaria. O anjo diz: Não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás Jesus. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará para sempre e seu reino não terá fim. Maria pergunta: Como será isso se não conheço o homem? O anjo responde:
O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, concebeu na velhice. Para Deus nada é impossível. Maria diz: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria se levanta e vai depressa à região montanhosa, à casa de Zacarias. Ao saudar Isabel, o menino salta em seu ventre. Isabel, cheia do Espírito, exclama: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Feliz aquela que acreditou. Comentário e minúcias. A saudação do anjo inaugura um novo êxodo. A sombra do Altíssimo lembra a nuvem sobre o tabernáculo. O faça-se é o ponto de virada da história. Deus pede consentimento, Maria oferece liberdade. A visita apressada mostra caridade ativa. A graça recebida se transforma em serviço. No encontro com Isabel, a antiga aliança reconhece a nova. O profeta ainda no seio celebra o Messias e duas mulheres tornam-se primeiras testemunhas. Maria canta: Minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou a pequenez de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração. Mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos, derrubou poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Saciou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, lembrando-se de sua misericórdia, como prometera a Abraão e a sua descendência. Maria permanece com Isabel cerca de 3 meses e volta para casa. Minúcias. O Magnificat é mapa da espiritualidade de Maria, memória das promessas, inversão das hierarquias injustas, misericórdia como critério da história. É poesia e profecia. Note a cadeia: promessa, cumprimento, missão. Maria lê sua vida à luz das Escrituras. Por isso, cada passo dela se torna lugar teológico. O nascimento em Belém e os pastores. Sai um decreto de César para recensear o império. José, sendo da casa de Davi, sobe da Galiléia a Belém, cidade de Davi, com Maria, sua esposa, grávida. Não há lugar na hospedaria. O menino nasce, é envolto em faixas e colocado numa manjedoura. Nos campos próximos, pastores velam o rebanho. Um anjo lhes aparece. Não temais. Eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, Cristo Senhor. Este será o sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, uma multidão celeste louva: Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Os pastores vão apressados, encontram Maria, José e o menino. Contam o que lhes foi dito. Todos se admiram. Maria guarda tudo no coração. Os pastores voltam glorificando a Deus. Contexto e minúcias. Belém fica a alguns dias de caminhada de Nazaré, por estradas irregulares e expostas a intempéries. Hospedaria não é hotel. Frequentemente um aposento comum e casas de parentes superlotadas por causa do recenseamento. A manjedoura indica pobreza real e, ao mesmo tempo, um sinal teológico. Quem será pão para o mundo começa sua vida junto ao alimento dos animais. Pastores eram marginais sociais, dormiam a céu aberto, são os primeiros convidados do rei. Maria guardar no coração não é passividade, é ruminação. Lembrar, comparar, rezar, interpretar. A estrela e os magos. A apresentação no templo. Magos do Oriente chegam a Jerusalém. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a estrela e viemos adorá-lo. Herodes se perturba, convoca escribas. Em Belém de Judá, citam o profeta: De ti sairá um chefe que apacentará Israel.
Herodes manda os magos irem e voltarem com notícias. Eles partem, a estrela os precede até parar sobre o lugar. Entram, veem o menino com Maria, sua mãe. Prostram-se e oferecem ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, retornam por outro caminho. Minúcias. Magos aqui são sábios astrólogos. O Evangelho não informa número, nomes nem montarias. A tradição posterior dirá 3 pelos 3 dons. A estrela pode ter sido fenômeno astronômico real, interpretado como sinal. O ponto é teológico. As nações reconhecem o Messias. O ouro indica a realeza, o incenso o culto, a mirra antecipa a paixão. Leitura bíblica, tradução livre. Cumpridos os dias, levam o menino ao templo em Jerusalém, para consagrá-lo ao Senhor e oferecer os pobres, 2 rolinhas. Havia um justo, Simeão, que esperava a consolação de Israel. Toma o menino nos braços. Agora, Senhor, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram tua salvação, luz para as nações e glória de Israel. Diz a Maria: uma espada transpassará a tua alma. Minúcias. A profecia da espada é a chave de leitura de Maria. A maternidade dela será pascual: gerar, perder, receber de novo. A estrela e os magos. A apresentação no templo. Magos do Oriente chegam a Jerusalém. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a estrela e viemos adorá-lo. Herodes se perturba, convoca escribas. Em Belém de Judá, citam o profeta: de ti sairá um chefe que apacentará Israel. Herodes manda os magos irem e voltarem com notícias. Eles partem, a estrela os precede até parar sobre o lugar. Entram, veem o menino com Maria, sua mãe. Prostram-se e oferecem ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, retornam por outro caminho. Minúcias. Magos aqui são sábios astrólogos. O Evangelho não informa número, nomes nem montarias. A tradição posterior dirá 3 pelos 3 dons. A estrela pode ter sido fenômeno astronômico real, interpretado como sinal. O ponto é teológico. As nações reconhecem o Messias. O ouro indica a realeza, o incenso o culto, a mirra antecipa a paixão. Leitura bíblica, tradução livre. Cumpridos os dias, levam o menino ao templo em Jerusalém, para consagrá-lo ao Senhor e oferecer os pobres, 2 rolinhas. Havia um justo, Simeão, que esperava a consolação de Israel. Toma o menino nos braços. Agora, Senhor, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram tua salvação, luz para as nações e glória de Israel. Diz a Maria: uma espada transpassará a tua alma. Minúcias. A profecia da espada é a chave de leitura de Maria. A maternidade dela será pascual: gerar, perder, receber de novo. Fuga para o Egito. Massacre dos inocentes. Retorno. Um anjo aparece a José em sonho. Levanta-te, toma o menino e foge para o Egito. Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José se levanta de noite, parte com Maria e o menino. Herodes, enganado, enfurece-se e ordena o massacre dos meninos em Belém. Depois da morte de Herodes, o anjo volta a José. Vai para a terra de Israel. José, temendo Arquelau, retira-se para a Galiléia e vai a Nazaré, para que se cumprisse: será chamado Nazareno. Minúcias e cenário. A rota ao Egito provavelmente segue por estradas costeiras e postos romanos, com riscos reais de bandidos e deserto. O Egito era refúgio tradicional de judeus desde antigos exílios. Havia colônias judaicas em cidades como Alexandria. Maria, imigrante forçada, aprende o idioma do comércio,
Encontra novas rotinas, protege o menino longe de casa. Quando voltam, não escolhem Belém por causa de Arquelau. Nazaré oferece anonimato e segurança. Maria conhece, desde cedo, a mistura de promessa e perigo que envolve sua vocação. A vida oculta e o menino no templo. Caná e o início. Todos os anos, a família sobe a Jerusalém para a Páscoa. Aos 12 anos, Jesus fica no templo sem que os pais percebam. 3 dias de busca. Encontram-no sentado entre os doutores, ouvindo e perguntando. Maria diz: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos aflitos. Ele responde: Não sabíeis que devo estar nas coisas de meu pai? Desce com eles e lhes é submisso. Maria guarda tudo no coração. Minúcias. 3 dias antecipa a Páscoa. A tensão entre o teu pai e eu e o meu pai explicita o mistério. Jesus pertence ao Pai e, ao mesmo tempo, obedece em Nazaré. Anos de silêncio se seguem. Trabalho de José, artesanato, oração na sinagoga, festas. Maria forma Jesus na humanidade. Idioma, mesa, amizade, salmos, tudo passa pela escola do lar. Leitura bíblica. Tradução livre. João 2, 1-11. Caná. Há um casamento em Caná da Galileia. Maria está lá. Jesus e os discípulos também. Falta vinho. Maria diz a Jesus: Eles não têm vinho. Ele responde: Minha hora ainda não chegou. Ela diz aos servos: Fazei tudo o que ele vos disser. 6 talhas de pedra. Jesus ordena encher de água. Manda levar ao mestre-sala. A água se torna vinho. Guardaste o melhor para o fim, ele exclamou. Foi o primeiro sinal. Os discípulos creram. Minúcias. Maria percebe uma falta antes de todos. É o olhar de mãe. Sua palavra desencadeia o sinal, ainda que Jesus fale de uma hora futura, a cruz. Fazei tudo é programa de vida. As talhas usadas para a purificação recebem agora vinho de festa. Deus cumpre a lei, levando a alegria. Maria no ministério, aos pés da cruz e no cenáculo. Em certo momento, anunciam a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão fora. Ele responde: Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Uma mulher do povo grita: Feliz o ventre que te trouxe! Jesus responde: Felizes os que ouvem e praticam a palavra. Longe de diminuir Maria, Jesus define o que a torna grande, a obediência da fé, que ela cumpre como ninguém. No Calvário, junto à cruz, estão a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Vendo sua mãe e o discípulo amado, Jesus diz: Mulher, eis teu filho. Depois ao discípulo: Eis tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Minúcias. Mulher ecoa a nova Eva, de Gênesis a João. Ao entregá-la ao discípulo, Jesus confia Maria à igreja e a igreja a Maria. Na cruz, a profecia da espada se cumpre. Maria não fala, permanece. A fé que disse faça-se, sustenta-se agora no silêncio do Sábado Santo. Leitura bíblica. Tradução livre. Atos 1, 12-14. Atos 2, 1-4. Cenáculo e Pentecostes. Depois da ascensão, os discípulos voltam a Jerusalém e perseveram em oração com Maria, a mãe de Jesus. No Pentecostes, vem do céu um ruído como vento impetuoso. Línguas como de fogo pousam sobre todos, ficam cheios do Espírito e anunciam as maravilhas de Deus. Minúcias. Maria, caminho do Espírito na encarnação, está presente quando a igreja recebe o mesmo Espírito para a missão. Não prega discursos, sua presença configura o coração orante do corpo de Cristo. Maria na fé da Igreja. Títulos, dogmas, tradição. Desde os primeiros séculos, os cristãos chamam Maria de Theotokos,
Mãe de Deus, para proteger a verdade sobre Jesus. Se ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, aquele que Maria gera é o Verbo encarnado. No século V, o Concílio de Éfeso proclama isso contra confusões cristológicas, não para exagerar Maria, mas para confessar Cristo. A Igreja sempre a viu como sempre virgem, antes, durante e depois do parto, sinal de que o nascimento de Jesus é obra de Deus. Séculos depois, a Igreja formula com clareza a Imaculada Conceição. Maria, por antecipação dos méritos de Cristo, é preservada do pecado original, não por mérito seu, mas como obra da graça para a missão. Por fim, professa a Assunção. Terminada sua vida, Maria é elevada em corpo e alma à glória, sinal do destino da Igreja e da dignidade do corpo humano. Títulos marianos brotam da Escritura: Nova Arca, onde habita a presença, Filha de Sião, promessa realizada, Mãe da Igreja, porque gera Cristo em nós. A tradição reza com palavras simples e profundas: Ave Maria, Salve Rainha, Sub tuum presidiam, uma das orações mais antigas, século III. Onde o Evangelho é anunciado, Maria aparece como atalho de confiança. Leva ao Filho, nunca a si mesma. Por isso, a devoção autêntica é cristocêntrica. Fazei tudo o que ele vos disser. A devoção popular e os sinais na história. A fé do povo vestiu Maria de cores locais. Nas Américas, como mãe indígena, que fala em imagens. Na Europa, como senhora de grutas e fontes. No Oriente, como Theotokos, protetora de cidades cercadas. Peregrinações, terços, cânticos, ícones. Em momentos decisivos, relatos de aparições convidam à conversão. Penitência, oração, caridade. A Igreja discerne com prudência. Não tudo é aprovado, mas quando reconhece, lê como eco do Evangelho, chamado a voltar ao essencial: Cristo. Na arte, a mão de Maria guia gerações. Da Anunciação de Fra Angélico às Pietás dos séculos. Da poesia de místicos aos hinos que mães cantam no colo. Na vida simples, sua presença é concreta. No hospital, na prisão, na sala de aula, na roça, onde há uma dor e um faça-se, Maria se torna vizinha. Não substitui o Cristo, aponta para ele. Por isso, santos repetem: por Maria a Jesus. Maria, ponte de fé, mãe da esperança. Voltemos à casa de Nazaré. O chão ainda tem pó de estrada. A mesa guarda marcas de faca. O cântaro reflete céu. A história que começou com um sim continua cada vez que alguém, tocado pela palavra, responde: faça-se. Maria nos ensina que grandeza é disponibilidade, que santidade é consentir a obra de Deus, que coragem é permanecer de pé sobre a cruz, que alegria é ver o vinho novo transbordar onde antes faltava. Ela é mãe porque nos apresenta o Filho, é discípula porque escuta e pratica, é ícone da Igreja porque guarda, medita, intercede e oferece o Filho. Se o mundo parece vasto demais, lembre, Deus começou por uma casa humilde. Se a noite parece longa, lembre, uma estrela guiou buscadores de longe. Se o coração tem medo, lembre, não temas, foi a primeira palavra. E se o caminho for duro, lembre o conselho de Caná, conselho de mãe, simples e eterno. Fazei tudo o que ele vos disser. Essa é a ponte. Esse é o caminho. Essa é Maria.